diferença entre MEI e ME? Eu sou Mariana Boaventura, do canal Roma Contabilidade, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual a diferença de MEI para microempresa e quando ocorre o desenquadramento. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui o seu joinha e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. MEI e ME. Qual a diferença entre essas duas siglas? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque se trata do porte empresarial. Algumas pessoas confundem um pouco ser microempreendedor de microempresa. E quando há o desenquadramento, como proceder? Se você está procurando informações, você está no vídeo certo e se liga aí para as próximas dicas. O microempreendedor individual, o MEI, ele é um empresário personificado de pessoa jurídica. A gente falou no último vídeo as principais características do MEI, o que é que precisa para estar enquadrado no MEI, mas a gente precisa entender também o próximo passo quando a gente se trata de porte empresarial, que é a microempresa, que é a ME. A maioria das pessoas, quando extrapolam o faturamento do MEI e passam do sublimite, aquele que a gente falou lá de 97.200, né, em um exercício, migra para ME. Mas a gente precisa ter alguns cuidados. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo de hoje quais são esses cuidados que a gente precisa tomar, seja aquele que deseja ter um próximo passo, né, de crescer, aumentar o porte da sua empresa, né, deixar de ser microempreendedor individual e passar a ser microempresa, quanto também para quem tem o desenquadramento efetuado no meio do exercício, né, ou a partir do exercício seguinte. O primeiro ponto que eu quero tratar para vocês hoje é sobre o faturamento, que a gente viu lá que o MEI tem um faturamento de 81 mil, com um limite de 97.200, desde que seja feito o recolhimento das guias referente, né, ao que extrapolar os 81 mil. E a microempresa, ela já tem um faturamento de 360 mil no ano ou em um exercício. Caso extrapole, também passa de ser microempresa e passa a ser empresa de pequeno porte. Mas aí a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro vamos falar hoje aqui sobre o desenquadramento quando ocorre de MEI para ME. Então, se extrapolou o limite ou teve uma atividade que foi excluída diante de algum decreto ou de alguma lei governamental e aí desenquadrou do MEI, a primeira coisa que a gente precisa entender é que precisa ser feita a alteração e a constituição de um contrato social para aquela pessoa jurídica. O MEI, ele tem aquele cartãozinho do MEI, que é o CC-MEI, que é o cartão onde informa os dados do microempreendedor individual. Ele não tem um contrato social. Partindo do MEI, a gente precisa ter um contrato social registrado na junta comercial correspondente de cada estado. E aí a microempresa, ela tem uma denominação diferente. O primeiro aspecto que a gente observa é que o MEI, o nome, a razão social é o nome do empresário seguido do seu CPF. A microempresa, ela precisa ter uma denominação que seja correspondente à sua atividade. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é efetuar o desenquadramento, né? Ocorreu o desenquadramento, precisa ser feita uma alteração contratual de constituição de microempresa. A gente faz uma transformação de sociedade. A gente transforma de MEI para ME dentro de um determinado segmento da atividade que aquela empresa irá desempenhar. A partir daí, tendo um contrato social registrado na junta comercial, que vai estar validado, claro, para a Receita Federal e os demais órgãos, a gente precisa ter alguns cuidados, principalmente com relação à emissão de notas fiscais, o controle de estoque, o controle de caixa, que o MEI, ele era muito mais simplificado. Então a gente precisa estar atento, né, a esses principais aspectos, porque a gente muda o porte da empresa. Mudando o porte da empresa, a gente sabe que vai ter uma maior movimentação financeira
não só financeira, como também de circulação de mercadoria e de serviços que vão estar sendo prestados, tá? Um outro ponto importante é que a partir daí, algumas coisas que o MEI estava lá desobrigado, né? Como, por exemplo, alguns tipos de licença ou de alvarás que estavam isentos por serem MEI, deixando de ser MEI, passando a ser microempresa, a empresa vai estar obrigada, perante a legislação municipal e estadual, a se enquadrar nas obrigações acessórias e também no recolhimento das taxas mensais ou anuais que são referentes a cada tipo de atividade prestada pelo MEI, né? Aquelas atividades de comércio ou serviço ou até mesmo as atividades artesanais, tá? Um outro aspecto, né, eu falei aqui para vocês de obrigações acessórias, um outro aspecto que a gente precisa se atentar, né, é que vão ter outras obrigações, uma obrigatoriedade de uma contabilidade mais efetiva. Em tese, o MEI ele não está obrigado à contabilidade, mas a gente sabe que existem várias situações e orientações em que o MEI precisa buscar de um contador especializado naquele segmento. Mas quando a gente pula de MEI para ME, a gente vai ter uma obrigatoriedade de um contador responsável perante aquele CNPJ, seja para fins municipais ou fins estaduais. E aí, a partir daí, a gente precisa entender que a contabilidade ela vai seguir não só aos critérios, né, legais, mas também de uma forma mais consultiva, de orientação para essa microempresa, que não necessariamente vai ser de um empresário só, mas também pode ser uma sociedade que tenha um faturamento de até 360 mil ano ou exercício. A partir daí, passa a ser empresa de pequeno porte. Mas aí a contabilidade ela precisa ser uma contabilidade especializada para a microempresa e daquele determinado segmento. Então você precisa entender que a contabilidade ela vai ser a principal aliada para que o seu negócio consiga não somente atender às questões legais, mas também ter uma boa gestão e um bom funcionamento operacional e financeiro. Pensou em migrar de MEI para ME? Procure um contador, uma contabilidade especializada, uma contabilidade consultiva que dê o suporte necessário para você começar não só 2023, mas começar todos os seus projetos de vida com o pé direito e, claro, contando com o sucesso da sua empresa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, se inscreva para receber os próximos vídeos aqui do canal e conto com vocês na próxima. Tchau, tchau!